Pai, eu te louvo, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em cada reunião, em cada ministração, em cada culto. Nesse 6º dia da campanha, Senhor, surpreenda a nossa fé, marque as nossas casas, marque as nossas famílias, transforme as nossas vidas para a glória e honra do teu santo nome. Espírito Santo, abençoe, impacte, liberte, restaure, aviva a nossa fé. Faça-nos sair daqui hoje mais abençoados, mais alegres, mais saudáveis e cheios de unção e saúde para a sua glória. Que o teu Espírito Santo fale conosco de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Amados, eu vou dizer a você, eu tenho, nesses dias, nós temos orado, nos consagrado, buscado ao Senhor ainda mais. E é sempre assim, os desafios e campanhas e reuniões que fazemos são para aumentar a nossa fé, para estimular, para nos aprender, para nos consagrar e para de verdade, pelo desafio, pelo propósito em que fazemos, nós começamos a fazer mais para Deus. Isso é a ajuda da igreja. Pastor, eu estou jejuando e eu nunca jejuei. Eu estou orando mais e nunca orei como eu estou orando. Aí alguns podem dizer, mas eu não orei nada ainda, nem jejuei. Então é o momento de você começar a fazer mais isso na sua vida. Quando você fizer mais, pastor, eu vou enganar o Senhor e vou fingir que vou jejuar. O Senhor, eu digo, o Senhor o pastor, não Deus. Porque a Deus ninguém zomba ou ninguém esconde nada de Deus. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Quer dizer, por que a Bíblia diz de Deus não se zomba? Porque não adianta a gente achar, fingir que estamos fazendo algo, sendo que na verdade nós não estamos fazendo outras coisas. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fingir que eu estou orando. E aí a pessoa não recebe milagre, não recebe resposta, não recebe vitória, não é abençoada. Ela está vivendo uma vida de prejuízo para ela mesma. Ela mesma está se prejudicando. Então quando nós desafiamos e oramos mais e buscamos mais a Deus, puxa, mas o pastor teve que criar uma campanha de consagração para me consagrar mais. Se esse foi o estímulo para aumentar e abençoar a sua fé, glória a Deus por isso. Esse é o objetivo da igreja. É nós nos ajudarmos a melhorar a cada dia. É nós nos edificarmos a sermos melhores a cada dia. Irmãos, o objetivo da igreja é esse. É por isso que quando acabar os 12 dias de campanha, nós vamos juntos nos consagrar mais e buscar mais e outras estratégias para animar a nossa fé, para alimentar a nossa fé, para renovar as nossas forças, para edificar as nossas vidas. Este é o objetivo da igreja, até que nós possamos estar preparados até o dia que o Senhor venha buscar a igreja. A salvação está para aqueles que perseverar firmes até o final. A salvação é para aqueles que perseverar firmes até o final. Não adianta a gente perseverar esses meses ou os dias de campanha e depois a gente abandonar a fé, se desviar. Quer dizer, o objetivo da igreja é justamente na caminhada de uma grande família, na unidade de um ajudar o outro, um auxiliar o outro. A Bíblia diz que é bom que a gente ande em dois, porque se um cair, o outro te levanta. Esse andar em dois não significa que dois e não pode ter três. Esse andar o dois é a multiplicação, dizendo não ande sozinho, não viva sozinho, caminhe com pessoas que estão na mesma fé. Eu estou andando com uma pessoa lá no mundo eu estou andando com um amigo meu, mas espera aí, ele está firme na igreja, ele está dando testemunho do evangelho, ele está exaltando o nome do Senhor. Quer dizer, ele não vai te inspirar. A Bíblia diz que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Essa história de que você anda com quem não presta, mas você presta, pode ser nos primeiros dias, que depois, quem presta não anda com quem não presta. Quem presta não tem prazer de andar com quem não presta. Pastor, eu estou evangelizando. Evangelizar não é você andar com a pessoa e fazer as práticas que ela tem, cometer os erros que ela comete. É você ser luz para ela, é você repreender ela, é você dizer não para ela,
é você dizer para ela não pode, é você dizer para ela o que está errado. Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui, irmãos? Então a fé, ela é estimulada dessa forma. Eu já disse aqui para os irmãos, e eu digo para você, isso é muito difícil a gente ver. Isso não é para me ensoberbecer ou para me achar alguma coisa, pelo contrário. Mas as igrejas, elas dão a sensação, muitas delas, de que os pastores são perfeitos e que eles já atingiram um nível de fé que ninguém mais, que já tá razoável, não precisa fazer mais nada. Tem um pastor amigo meu, amigo assim, conhecido, né? A dizer que é meu amigo porque não é. Conheço ele, famoso mundialmente. Um dos pastores que eu conheço bastante pastores conhecidos, famosos no meio do evangelho. Andei com muitas pessoas, preguei em muitas igrejas, já fiz muito isso, vivi em muitas vigílias. E um dos pastores que era muito usado por Deus, eu conversando com ele, falei: pastor, qual que é o segredo da oração? Ele falou: eu já fiz muito já subi muito em monte, já orei muito, já li muito a Bíblia. Eu falei: mas o que o senhor faz hoje? Ele falou: não preciso fazer mais nada, tudo que eu tinha que ser feito eu já fiz. Quando você ouvir um negócio desse de um cara que se diz um homem de Deus, você pode repreender. Você pode repreender, porque isso não existe. Eu já fiz, que conversa é essa? Eu já fui crente, eu já orei o suficiente. Isso não é Bíblia. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz: consagrar em todo o tempo, buscai o Espírito Santo. E disse para mim isso, que Deus usa ele. Irmãos, escute uma coisa, aí que está o negócio. Aí você pergunta: pastor, eu estava conversando com ele, faz muitos anos isso. Eu perguntei para ele o que ele fazia para ser usado como ele era. Ele diz: eu fiz tudo isso. Mas entenda uma coisa, irmãos, olha a diferença. Pastor, mas ainda ele é usado por Deus? Sim. Ele tem dons? Sim. Impressiona muitas pessoas? Sim. Inclusive a pergunta que eu fiz para ele é porque Deus usa. Só que ser usado por Deus não significa ser aprovado. Ser usado por Deus não significa ser aprovado. E por isso que muitas pessoas vivem pecando e caem em erro e seguem líderes e vivem uma vida de miséria e fracasso. Por quê? Porque os líderes, eles aprenderam, se consagraram, foram crentes um período e deixaram de ser. E agora eles ensinam a igreja a depender deles. Ou quando eles dão exemplo, diz que não precisa fazer mais que já fizeram. Eu digo para você, eles aprenderam? Sim. Receberam dons? Sim. Mas estão aprovados por Deus? Aí é só Deus que vai dizer. A Bíblia diz que como nós conheceremos os verdadeiros profetas? Como nós conheceremos os verdadeiros profetas? Aí a Bíblia poderia dizer: por aqueles grandes sinais que eles praticam. Pelas palavras proféticas e quantas línguas estranhas eles falam. Não. Deus diz que você vai conhecer o verdadeiro profeta pelo seu fruto. Você conhece o verdadeiro homem de Deus pelo seu fruto. Não é pelos dons. Aí na mesma passagem de Mateus capítulo 7 diz a Bíblia: em teu nome... Olha o cara que foi usado por Deus um dia. Ele questionando a Deus: Senhor, em teu nome eu curei. Em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz milagres. Aí tem pessoas que às vezes vêm com um espírito diabólico. Preste atenção, dentro da igreja. Aí ele olha para o irmão, aí Deus usa ele. Aí ele olha para o irmão, ele fala e revela. Aí daqui a pouco o irmão fala o seguinte. Aí o irmão viu que a pessoa foi usada por Deus, confirmou, testificou no coração dela a palavra. Ela está sensível, está carente espiritualmente, confirmou coisas que ela foi surpreendida. Aí daqui a pouco aquele irmão que não é irmão coisa nenhuma fala: olha, irmão, você tem que vigiar, você tem que parar de ir na igreja, ou você tem que ir em outro lugar, você tem que começa a dar um monte de conselho que não tem nada à base bíblica, que é diabólico. Mas na cabeça daquela pessoa que recebeu uma oração que foi usada por Deus, aquele cara é um grande líder para ele. O que ele falar agora está resolvido. Ele já não escuta o pastor dele mais, ele já não escuta a liderança dele mais, às vezes não escuta a esposa, o marido, não escuta ninguém. Por quê? Porque a pessoa que afinal foi usada por Deus, ela é de Deus. Escute uma coisa, de novo: ser usado por Deus não significa ser aprovado. Você precisa andar com pessoas que têm base bíblica, e você tem que andar por hierarquia espiritual, e que a Bíblia nos ampara sobre isso. Nós só podemos andar por o que a Bíblia nos ampara. A Bíblia não manda a gente andar por direção de pessoas que se levantaram e falaram: olha, faça isso. Não, a Bíblia diz que existe uma cobertura. Por que nós apresentamos pessoas da igreja?
Porque existe uma cobertura espiritual, existe uma liderança em qual você vai procurar para que eles te orientem o caminho que você deve fazer. Mas tem pessoas que se iludem, falam, olha, levantou um profeta, só que o profeta tem a vida quebrada, o profeta não tem vida com Deus, o profeta não ora mais porque diz que já orou e já é usado por Deus. Só que Mateus diz, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu fiz coisas extraordinárias. Jesus dirá, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Por quê? Por que Deus nunca vos conheceu? Porque a pessoa um dia teve com Deus, mas hoje não está mais. Um dia ela experimentou, recebeu o dom, e quando Deus dá o dom, Deus não pega de volta. Tem gente que profetiza, irmão, profundidade. Eu já disse aqui para a igreja, uma vez os pastores, várias vezes falaram isso para mim. Pastor, chama um pastor fulano de tal para fazer uma campanha na sua igreja. Você vai ver o que é gente na rua. Vai gente na rua, encher a rua, vai encher a igreja, vai ficar gente na rua. Pode ter certeza, a multidão vai encher, seu ministério vai crescer. Aí eu perguntei para ele, como base do pastor que eu conheço, né? Meu amigo, conhecido, meu amigo, já disse amigo, tem que ser muito mais profundo. Aí eu perguntei, mas esse pastor é um homem de Deus? Quais são as atitudes dele? Pastor, realmente ele tem umas atitudes meio que mentirosas, fala algumas coisas e não cumpre. Mas eu vou te falar, Deus usa ele, hein? Irmãos, qual que é a diferença de eu chamar um pastor mentiroso e chamar um pai de santo da macumba e colocar o cara para pregar aqui? Qual é a diferença? Ele diz que é pastor. Irmão, pastor que não tem vida com Deus e faz revelações é feiticeiro em qualquer macumbeiro e qualquer outra coisa. A mentalidade do povo não é pastor. Falou que é pastor, quer dizer, ele pode fazer o que é antibíblico. Ele é pastor, está resolvendo o problema. Não é assim. Você tem que ter amparo bíblico. Você tem que ter Bíblia para amparar, para que você não ande em caminhos turvos, escuros. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Então Deus tem nos orientado pela sua palavra. E é esse o objetivo que faz eu e você estar aqui aprendendo. E como eu comecei dizendo de um pastor que diz que às vezes nós precisamos orar mais, e que a própria campanha estimulou a fé do pastor a mim orar mais, para mim jejuar mais, para mim consagrar mais. Alguns falam, peraí, quer dizer que o pastor da sua igreja não fazia tudo isso tanto tempo? Não, eu preciso melhorar muito a cada dia em nome de Jesus Cristo. A diferença é de pessoas que passam um ar de que vivem numa plenitude 24 horas e que às vezes estão bem distante disso. A igreja é justamente esse corpo que nos faz andar juntos para um propósito único e certo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado nas nossas vidas. Deus, Ele dá o padrão e Ele mostra lideranças, famílias que vivenciaram o posicionamento e que foram referências para a nossa vida. Eu vou falar para você de alguns personagens bíblicos. Abraão foi um cara sensacional, sim, mas chegou um momento que ele errou e foi em direção errada, e ele teve que recomeçar, porque ele foi com o seu sobrinho Ló. Deus mandou sair da sua terra e do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele foi com Ló, seu sobrinho. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi consagrado, ungido dentro da sua casa, posicionamento íntegro, homem de Deus, cara fiel, a família descendo madeira, batendo nele, chicoteando ele, repreendendo ele, humilhando ele, rejeitando em consagrações, em festas, mas mesmo assim Deus exalta, Deus unge rei e se torna o maior rei de Israel. Davi vai, cai em pecado, Davi vai, põe um cara e mata na frente da batalha, Davi erra. Olhamos para Pedro, um homem sensacional, ousado, corajoso, desce do barco, anda sobre as águas. Agora Pedro, Jesus olha para ele um dia e diz: para trás de mim, Satanás. Homens que andaram com Jesus, íntegros, sérios, cheios da graça, mas que falharam, que erraram, que foram limitados. A Bíblia não mostra um personagem, um exemplo que não tem nenhuma mácula, nenhum erro, a não ser um chamado Jesus Cristo de Nazaré. Todos os outros eram homens ousados e ousados. A Bíblia fala de Elias, um homem que fazia fogo cair do céu, um homem que enfrentou 850 pessoas endemoniadas.
olhou para a cara delas com facas nas mãos. Não era só endemoniadas, elas estavam endemoniadas e com lanças, com estiletes nas suas mãos. A Bíblia diz que eles se cortavam e clamavam Baal, e gritavam para Baal. Elias para essas 800, imagina 1000 pessoas. Ele olha para elas e fala: cadê o Deus de vocês? Será que ele está viajando? Será que ele foi passear? Será que ele é surdo? Será que ele não... Elias zomba da cara dos profetas de Baal e de Azera. Ele zomba com a cara deles. Elias agora foge de uma mulher e entra dentro da caverna. Preste atenção. Há momentos que você está um Elias enfrentando 850, mas há momentos que você é um Elias indo para dentro da caverna. Há momentos que você é um Pedro andando sobre as águas, mas há momentos que você é um Pedro talvez usado pelo diabo. Está repreendido. Por que acontece isso? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, e porque nós somos falhos nós temos que andar com mais pessoas, nós temos que estar ligados na família, nós temos que estar protegidos pela família. Agora Deus faz uma promessa. Deus promete a Abraão, e Ele promete a Abraão que faria dele uma família bendita, e mais do que bendita, através da família dele, todas as famílias seriam benditas na terra. Nós estamos falando de consagração, nós estamos falando de posicionamento, e é isso que nós queremos se tornar, um exemplo de família bendita. Talvez hoje a sua casa é um caos, talvez hoje a sua casa é mais ou menos, talvez hoje a sua casa até é um pouquinho melhor do que era antes. Talvez hoje a sua casa ora bastante, mas ainda ela pode ficar melhor do que ela está hoje, em nome de Jesus Cristo. Talvez na sua casa, quando você olha um pouco para o passado, você era um perdido, você era um largado, você era um arrebentado. Mas o que te fez a igreja? A igreja trouxe a transformação sobre as nossas vidas. O que fez a igreja? A igreja nos curou, a igreja nos restaurou. Há algumas pessoas que só lutam em pró a igreja. Entenda uma coisa, a igreja, ela é o símbolo da família de Cristo. Há algo maior do que a igreja. O que, pastor? Sendo que Jesus morreu pela igreja. Esta revelação veio do trono de Deus hoje, fresquinha, na madrugada. Era acho que 4:30 da manhã quando Deus trouxe para mim. Há algo maior do que a igreja. Olha para o seu irmão, diga: há algo maior do que a igreja. Diga para ele, sabe o que é? Ah, é Deus. Não, maior que Deus não tem. Não é Deus. Estou falando maior do que a igreja. Há algo maior do que a igreja. Gui, sabe o que é maior que a igreja? A família. Porque a igreja, pastor, mas a igreja é a família. Preste atenção, não é. A família veio antes da igreja. O projeto da família, quando Deus criou o homem, a sua imagem o formou, Deus criou a família, tirou da mulher, do homem, da costela do homem, e fez a mulher, e criou a família, e diz: multiplicai e enchei a terra. A igreja nem pensava em existir. A igreja não pensava em existir. Como assim, pastor? Não. A igreja veio para reparar a família corrompida. A igreja veio para reparar a família destruída. A igreja é a segunda família restaurada. Preste atenção nessa revelação. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou aquela família para ser perfeita. Só que a Bíblia diz que aquela família perfeita, que vivia num jardim perfeito, num Deus perfeito, servindo um Deus perfeito, deu a voz para uma serpente imperfeita, mentirosa, comeu de um fruto imperfeito e tocou onde não deveria tocar. A família perfeita se tornou corrompida, quebrada, destruída, dilacerada. A casa abençoada que tinha chaves dela e protegida, guardada pelo guarda de Israel, aqui Satanás não podia entrar, agora eles entregaram a chave para o diabo. A família perfeita que tinha a chave possuidora da vitória, da vida, do milagre, agora entregou a chave da vida na mão de Satanás. Agora Deus precisava restituir a família. Agora Deus precisava restaurar a família. Antes da igreja, o maior projeto de Deus é a família. E eu vou dar exemplo disso, a qual o Espírito me revelou nesta madrugada. O Senhor disse para mim: Deus enviou o seu único filho. O projeto da família começa nos céus. Deus pega o seu único filho e entrega para a humanidade como semente. Ele pega porque a Bíblia diz que tudo que plantar, colherá. Se Deus planta um filho, Ele colhe muitos filhos. A gente só colhe aquilo que a gente planta. E Deus nos dá exemplo disso na prática. E Deus nos ensina na íntegra.
Porque ele pega o seu filho e diz: eu vou fazer uma família. Como? Plantando filhos. O seu único filho é plantado. Aonde? Na terra. A semente só cresce quando é colocado na terra. E na terra é onde morre. A semente morre Jesus haveria de morrer aonde? Na terra. A semente teria que morrer na terra para germinar e ter outros filhos. O unigênito, o único, uni significa único. O único filho, ele teria que morrer na terra para gerar uma semente. É como um grão de milho. Você planta um grão para nascer vários sabugos de milho. Deus plantou um filho para que toda uma humanidade de filhos pudessem ser gerada para a glória de Jesus Cristo. O princípio da plantação ainda é real. O princípio da plantação ainda funciona. O princípio da plantação ainda é posicionamento. Deus não altera o seu princípio. Ele pratica, Ele faz, Ele entrega o seu filho. E a Bíblia diz que Ele teve prazer em esmagar, em moê-lo, Jesus. Deus teve prazer em apertá-lo, porque Ele sabia que daquela boa semente haveria de vir o melhor, o extrato, a unção, o poder e a glória. A unção só sai através da moinha. A unção só sai através do aperto. A unção só sai através do esmago. Que é isso? A Bíblia diz que a palavra chamada-se Getsemane, esta palavra significa o lugar da moinha, aonde o produto da oliveira, o fruto chamado azeitona, é esmagado por diversas vezes, até que o melhor é extraído, chamado óleo. O óleo que é unção do Espírito. Jesus precisava ser moído para que a sua unção pudesse fluir. Mas tudo isso para que uma família pudesse ser bendita. Deus agora começa a ter que restaurar um princípio quebrado através de Adão e Eva. A família foi corrompida. É projeto de Deus. A família é projeto de Deus. A casa é projeto de Deus. Aquilo que Deus fundou lá no começo, ele ficou entristecido, e a Bíblia diz que Deus se arrependeu de havido ter feito o homem. Deus se arrependeu, porque o homem corrompeu o projeto da família, o homem destruiu a família, e agora Deus começa a fazer um novo planejamento. Deus começa a fazer um novo plano. E qual era o plano? O plano é destruir, desfazer, anular toda sentença maligna, desfazendo todo o mal, para que toda a humanidade que foi corrompida pudesse os homens maus serem mortificados, os homens maus serem destruídos. Deus haveria de mandar o dilúvio. Talvez eu não entre nessa mensagem, porque eu vou deixar essa mensagem para depois, e você vai entender o que significa isso. É forte. Mas entenda, agora, já passado o dilúvio, já passado a história de Noé, a Bíblia está chegando agora em Abraão. E Deus faz uma promessa para esse homem, dizendo: escute, você será pai de uma grande nação. Deus está dizendo para ele: se prepare, porque a sua família vai ser bendita sobre a terra. Aquele homem, ele olha para a vida dele e ele fala: Deus, ele não fala, mas aqui eu estou dizendo para você. Ele até compartilha com Deus depois, e ele até erra, com as suas ações são claras. Deus fala: eu vou te fazer uma nação bendita. Mas ele fala: Senhor, eu e minha mulher já somos velhos, não podemos ser pais, não tem condição de a gente gerar. Deus está dizendo: eu não estou olhando para a condição, e não quero que você olhe para ela. Eu estou dizendo o que eu vou fazer na sua vida. A tua família vai ser... Mas que família? Nem pai. Irmão, alguém que não pode gerar, alguém que não pode ser pai, não pode dar continuidade a uma família, não pode progredir, não pode gerar, não pode fazer. Quer dizer, a família vai ser extinta nele. Mas o Senhor diz: não, se prepare, eu prometi que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas para que todas as famílias sejam benditas, a sua casa tem que ser bendita, Abraão. O nome dele era Abrão, não era Abraão. Abrão, Aba, a palavra Aba significa pai. A palavra Abrão significa Aba, o pai que não podia gerar. Mas quando Deus muda e acrescenta um A para ele, Deus está dizendo: agora eu estou mudando a sua identidade, e eu estou fazendo um pai que vai gerar, e não pouco, mas vai gerar muito para a glória do nome de Jesus Cristo. Sarai, aquele I de Sarai fazia uma mulher infértil, mas Deus tira o I dela e diz como Sara, e ele diz para ela: se prepara, porque eu tiro toda a infertilidade de você, e a partir de hoje tu será fértil e abençoada para a glória do nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. Abraão recebe esta palavra. Esta mesma palavra se estende lá para o livro de Isaías, trazendo para a sua casa. Que a Bíblia diz, que Isaías 61 verso 7 diz, que em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos.
E a Bíblia continua dizendo, o verso 8 e o verso 9, onde eu quero chegar. Aí a Bíblia diz, então se prepara, porque a sua casa será conhecida como casa bendita de oração, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo em Isaías? Existe uma promessa de Deus, daquele que não podia gerar, terá dupla honra, vai gerar e vai multiplicar e vai fazer muito mais. Aquela casa que era quebrada, destruída, arrebentada, sem Deus, sem poder, agora vai ser conhecida como casa de oração, onde Deus habita, onde o poder de Deus está. Sabe o que Deus está dizendo? Se prepara, tu vai ter uma família abençoada sobre a terra, e o nome de Jesus vai ser glorificado através de você. Eu estou pegando uma terra seca, estou fazendo dela bendita e verde, para que o nome dele seja exaltado. Olha que tremendo. E para que suceda e aconteça isso, Abraão precisava fazer o quê? É exatamente o que eu e você precisamos fazer, para que o milagre de Deus aconteça nas nossas vidas. Olhe para o seu irmão e diga, é o que você precisa fazer, para que o milagre aconteça na sua vida. Às vezes nós queremos ouvir, mas não queremos fazer. E o que Abraão fez? Em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1 até o 9, a Bíblia diz que Abraão obedece à voz de Deus. Ele recebe a promessa, mas para que a promessa se cumpra, ele precisa obedecer à voz de Deus. Quantos querem que a promessa se cumpra na sua vida? Levante a sua mão assim. Para a promessa se cumprir, você precisa obedecer à voz de Deus. Não existe outra forma. Há pessoas que estão dizendo, não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou prosperar. Peraí, como é que você vai prosperar? Você está obedecendo à voz de Deus? Não, eu estou fazendo o que os meus instintos estão mandando. Eu estou fazendo o que os meus desejos estão mandando. Os meus desejos está dizendo, beija esse, fica com esse, namora com aquele, abraça esse, e case com esse. Esses são os meus desejos. Mas o que a voz de Deus está dizendo para você? O meu desejo está dizendo, faz isso mesmo, trabalha aqui mesmo, pega ali mesmo, tá bom, ganha mais. Deus está dizendo, mas qual que é a minha promessa para você? Os nossos desejos podem nos levar à morte. Como assim, pastor? A Bíblia diz que quando Deus foi levado, o próprio Jesus, no deserto, o próprio diabo teve encontro com ele, de frente com ele. E Jesus estava em jejum durante 40 dias e 40 noites, em consagração profunda. Irmãos, quem está em jejum todo esse período, imagina a fome que Jesus estava e o desejo de comer. O diabo sabia disso. O diabo sabe os nossos desejos. E é neste momento que ele vem lançar pratos de mentira. Ele olha para Jesus e diz, Jesus, vem cá. Ele veio de maneira sorrateira, como uma serpente que ele é. E ele fala, vem cá, Jesus. Você sabe que a Bíblia diz que o Senhor tem poder? Eu disse, claro, eu tenho poder. Você tem poder, está vendo essas pedras aqui? Tô. De fazer essas pedras em pães, fresquinho. Imagina um pãozinho com manteiga, Jesus. Imagina um pãozinho com requeijão aqui, coisa linda. Imagina a boca de Jesus começou a encher de água. E Jesus em jejum durante 40 dias e 40 noites, olhando para aquilo e dizendo, meu Deus, faz muito tempo que eu não como. Há quantas pessoas que estão assim sentimentalmente falidas, carentes. Alguém fala, faz o seguinte, vamos lá no barzinho, vamos ali no lugar, ali você beija quem você quiser, faz tanto tempo que você não beija ninguém. Aí você fica com quem você quiser, faz tanto tempo que você não fica com ninguém, tá sozinho, tu vai resolver esse problema agora. Deu tudo errado essa aí, faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos ali no bar, tu enche a cara, quebra, vai esquecer os problemas todos, durante os 10 minutos. Depois a desgraça toda vai vir sobre você. Jesus olha para o diabo e diz, eu tenho o poder de fazer as pedras se tornarem pães. Mas eu digo para você que a palavra também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo, eu não posso viver pelo que eu só quero,
Eu não posso viver só pelos meus desejos. Eu não posso viver só pelas minhas vontades. Eu não posso viver só por aquilo que eu desejo. Eu tenho que viver pela promessa que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Eu sei que este momento é fome. Eu sei que nesse momento é vontade. Mas vai passar, porque a promessa de Deus é maior sobre a minha casa. A promessa de Deus é maior sobre a minha vida. Deus diz para você: a promessa de Deus é maior do que esses pratos do inimigo têm sido lançados sobre a sua vida. A promessa de Deus, quem crê, levante a sua mão. A promessa de Deus é maior. A promessa de Deus é maior. Abraão disse: eu preciso obedecer à voz de Deus. É para mim, é para Jesus. Se for para Jesus, pode ser melhor. Quem tem promessa de Deus, levante sua mão assim. Tem gente que está meio em dúvida ainda. Quem tem promessa, levanta a mão e dá um glória. Irmãos, o que adianta a gente ter promessa de Deus? A promessa de quem que é? A promessa de quem que é? Irmão, fala bem alto, porque tem irmão que tem que falar baixo, tem que falar por ele também, tá bom? A promessa é de Deus, não é minha. Então, para Deus cumprir a promessa, eu tenho que obedecer quem? A promessa é de Deus, mas a gente obedece os meus instintos. A promessa é de Deus, mas eu obedeço às minhas vontades. A promessa é de Deus, mas eu obedeço os meus desejos. Se eu obedecer aos meus desejos, eu vou alcançar a promessa de Deus? Não. O presente é de quem? O milagre é de quem? A vitória é de quem? A cura é de quem? Quem é que vai entregar? Você vai obedecer a quem? O seu vizinho? O amigo da faculdade? A amiga da empresa? O desviado que está na rua? Meu irmão, obedeça a quem tem promessa para a sua vida. Obedeça a Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer é obedecer a voz. A minha família vai ser abençoada, Senhor. Oh, meu Jesus, esse ano de 2019 eu vou ver coisas extraordinárias acontecendo. Você está obedecendo a promessa de Deus? Não, pastor, eu estou fazendo as minhas, mas no meio do caminho eu entro na promessa. Deus, não. Com Deus, para você viver a promessa, você não tem que pegar atalho. Você tem que obedecer o caminho que é Jesus Cristo, está diante dele para a glória de Jesus. Abraão, ele obedece à voz de Deus. Sai da tua terra. Está tão confortável, tão gostoso, Senhor. Do meio da tua parentela, da casa dos teus pais. Ô Jesus, tem que renunciar mesmo. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Não é você que vai escolher, é eu que vou te mostrar. Na sua vida, você está fazendo o que você quer? Ou é Deus que está mostrando para você? Se você quiser viver a sua promessa, fica firme no seu projeto. Mas se você quiser viver a promessa de Deus, ouça a voz de Deus. É Ele quem prometeu. É Ele que prometeu. Para que a promessa de Deus se cumpra e minha família seja abençoada, e para que minha casa seja cheia da presença de Deus, eu preciso obedecer à voz de Deus e fazer mais o que, pastor? Fazer o que Abraão fez: edificar altares. Abraão edifica altares. Aonde Abraão chega, ele começa a edificar altar. O que é levantar altar? O que é erguer altar? O que é construir altares? Altar representa vida, santidade, consagração, adoração, exaltação, tempo de comunhão. Você tem edificado altares na sua casa? Você tem orado mais? Você tem buscado mais a Deus? Você tem vindo mais para a igreja? Abraão, escuta, ele começa a ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que onde acampou Abraão, ele levantou altar para a glória de Deus. Ele fez altar em nome de Jesus Cristo. Em Gênesis capítulo 12, olha isso, verso de número 8, diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel.
e armou ali a sua tenda. E tendo Betel o ocidente, Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Sabe o que significa Betel? Bet significa casa, El significa Deus. A sua casa vai ser um Betel a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo. Bet, casa, El, Deus. Betel, casa de Deus. Abraão entendeu que para ele ter promessa na sua família e ser bendito em toda a humanidade, ele precisava edificar casa de Deus aonde ele estava. Há muitas casas que ela é casa de Deus, casa do diabo, casa dela, casa do vizinho, casa do outro, casa de bagunça, casa de contenda, casa de confusão. Eu digo, Deus não habita nesta casa. Ou é casa de Deus ou não é. Ou és fonte de água boa ou és fonte de água amarga. Ou és luz ou és trevas. Ou és de Deus ou é do diabo. Ou és quente ou és frio. Morno, vomitá-lo-ei da minha boca, diz o Senhor. Toda vez que Abraão andava, ele edificava um altar ao Senhor. Ele edificava um Betel, uma casa de Deus. Deus está dizendo, se prepara, porque você vai edificar casa de Deus. Você vai edificar em nome de Jesus altares em que a sua casa será bendita em tudo que você fizer. Irmão, eu acho que você está com a boca travada. Abra sua boca e dá glória a Deus aí, meu amado. Escute uma coisa, você vai edificar altares. Você vai edificar altares em que a sua casa será consagrada como casa de Deus. Se a casa é de Deus, meu irmão, não tem capeta que entra. Se a casa de Deus não tem doença que chega, se a casa de Deus não tem miséria que vem, se a casa de Deus não tem angústia que chega, se a casa de Deus não tem depressão que entra, se a casa de Deus não tem maldição que chega, se a casa de Deus não tem praga que chega, se o Senhor está com você, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Betel vai ser erguido hoje em nome de Jesus Cristo. O Senhor vai erguer Betéis aqui hoje em nome de Jesus. Casas serão consagradas, casas de oração, e a minha casa será chamada casa de oração, e a minha casa será chamada casa de louvor. Na sua casa vai ser casa de adoração, casa de louvor, casa de Deus. Não tem como eu viver uma promessa se eu não obedecer a Deus e se eu não edificar casa de oração. Não tem como eu viver a promessa de Deus se a minha vida e a minha casa não for casa de Deus. Se a minha casa não é Betel, não tem como viver a promessa dele, porque a promessa é de Deus. A casa tem que ser de Deus para viver a promessa dele. Abraão edifica altares aonde ele pisa. Deus está dizendo, aonde você pisar, vai ficar a marca de uma casa de Deus, de um servo de Deus, de um profeta de Deus, de uma profetisa de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, de uma pessoa de Deus, porque você é Betel de Deus aonde você estiver. Você é templo do Espírito Santo, você é casa de Deus, você é morada de Deus. Aonde você pisar vai ser erguido um Betel, aonde você chegar o Espírito Santo vai chegar, aonde você for a presença de Deus vai ser com você. Ah, meu amado, Abraão tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação. Para ser pai de uma grande nação, precisa ser pai, precisa ter família. Deus está dizendo, se prepare, porque aquele que nem pai podia ser, não vai ser só pai, vai ser pai de uma grande nação, diz o Senhor dos Exércitos. Lembra da promessa de Deus que Ele faz?
Deus não faz só o razoável. Quando Deus ele restaura um exército quebrado num vale de ossos sequíssimos, quando ele entra num vale de ossos sequíssimos, ele ergue um exército, mas não ergue só um exército, ele ergue um exército poderoso. Ele não só ergue um exército, mas ele ergue um exército poderoso. Você pode dizer comigo essa palavra? Ele ergue um exército poderoso. Quando Deus faz uma promessa que você vai ser bendito, Ele não faz só uma promessa para uma família. Ele fala, você vai ser pai de uma grande nação. O milagre que Ele faz é poderoso, é grandioso. Cadê os Betel de Deus aqui? Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. A minha casa será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de louvor, de oração, casa de Deus. Como que a sua casa é chamada hoje? Barraco da contenda, casa da prostituição, casa da confusão, casa da miséria, casa da discórdia, casa da doença, casa do problema, casa da separação, casa da destruição, casa de prostituição. Preste atenção. Quando você chega e passa por um lugar que existe casas de prostituição, tem lá placas, tem lá, né, o seu jeito de casa de prostituição, de pecado. Vamos colocar, tem uma fachada lá, 24 horas, drink de graça. Existe uma fachada. Eu não sei qual que é a fachada da sua casa. Quando você passa, antigamente num bingo, tinha uma fachada lá, bingo, maior bingo do sei do que. Aí você passa numa casa de show, tem lá o nome da casa de show, tal, tem uma fachada. Aí você passa numa loja de supermercado, tá lá, supermercado, hipermercado tal, tem uma fachada. Quer dizer, você identifica o lugar pela sua fachada. Qual o nome da sua casa para os vizinhos que passam lá? Ele olha e fala, essa casa aqui é a casa da miséria. É os crentes que vão lá para a revelação profética. Olha lá o caso não sei o que. Calma, fica calmo. Olha lá a casa esse aqui, vai para a igreja, ó, foi para a igreja. Não tem o que comer. Vai lá para a igreja, olha lá a casa dele, casa do coitado. Muita gente está vendo a sua casa assim. Mas o Senhor está dizendo que hoje é hoje. Olha para o seu irmão, diga, é hoje. Tu parece que não está entendendo o mistério de Deus e a revelação do Senhor. Hoje o anjo da fachada nova está passando aqui, se prepara. Deus está dizendo hoje, o anjo do conserto, da transformação, da restauração, do milagre, ele vai passar na tua casa. O Senhor está dizendo, a casa daquela casa do bêbado, da prostituição, do pecador, Jesus está dizendo, a fachada vai ser trocada. E não é só a fachada não, ele vai entrar na tua casa e vai transformar a sua história. Se prepara, porque a casa que era conhecida como casa da vergonha, ele está arrancando a fachada e dizendo, aqui vai ser chamado casa de oração, aqui vai ser chamada casa da prosperidade. O vizinho que olhava e dizia, aí mora o miserável, ele vai ter que ver, porque a prosperidade vai chegar na tua casa, a bênção vai chegar na tua casa. Só quem quer levante a mão e diga, eu creio em nome de Jesus. É para ele. Qual que era a fachada da casa de Abrão? Um cara que não podia ter, não podia gerar. Um coitado. Aí o pessoal dizia, aqui é um velho, a casa de velhos. Coitado, não tem filhos. Mas quem tem promessa de Deus, Deus está dizendo, a fachada vai ser trocada e todo mundo vai dizer, agora quem é esse aqui? Esse aqui é o pai de uma grande nação. Sabe por quê? Porque ele tem promessa de Deus.
Quem tem promessa de Deus obedece à voz de Deus. Quem tem promessa de Deus levanta altares como Betel, como casa de Deus. E quando você faz isso, Deus diz: se prepara. Muitos conheceram como alguém que não podia gerar, mas vão conhecer você como pai de uma grande nação. Deus vai agir na sua vida. Deus vai mudar a tua história. Deus vai transformar a tua família, o teu marido, o teu filho, o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, os teus tios, a sua casa, a tua história. Se prepara. A sua casa será chamada casa de Deus, casa de oração. É hoje isso que nós estamos fazendo. Quantos olham um pouquinho para o passado? Não olhar para o passado com prazer no passado. A Bíblia diz olhar para as coisas de trás para ver a glória de Deus. Quantos olham um pouquinho para trás a sua vida, a sua casa, a sua família e conseguem ver a glória de Deus hoje? Levante a mão assim. Pastor, tem muita coisa para ser mudado, mas quando você não conhecia Deus, muita coisa foi mudada já para a glória de Jesus Cristo. As coisas foram sendo trocadas. Irmãos, Deus está dizendo hoje, não é só a fachada, está vindo a placa na frente, sob nova direção. Até ontem o diabo era dono da tua casa. Hoje Jesus comprou com o sangue dele e diz: é sob nova direção. Vai mudar tudo, vai limpar tudo, vai arrancar o que não presta, vai tirar o que não pode, vai transformar a tua história, porque a direção que está assumindo hoje chama-se Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, escute isso, Deus está assumindo a direção da sua casa. Ele edificou o altar. Gênesis 12, verso 8 diz que ele edificou o altar, Betel, casa de Deus. Gênesis 12, verso de número 9 diz: depois, preste atenção, primeiro, ele obedece a voz. Segundo, ele edifica o altar. 3, depois, diga depois. Fala, depois que você edificar o altar. Olha para o seu irmão e diga: depois que você edificar o altar, olha o que vai acontecer. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Escute uma coisa: depois de você edificar o altar, depois de você obedecer à voz de Deus, você tem que fazer algo: andar em direção à promessa. Deus está dizendo: está chegando o seu milagre. Você ouve a voz de Deus, você edifica o altar, e agora você anda em direção à promessa. O Senhor está dizendo: se prepara, porque você vai tomar posse, você vai pegar no seu colo, você vai testemunhar. Deus disse: eu te farei pai de uma grande nação. Quando Abraão foi compartilhar com a sua mulher, diz a Bíblia que ela deu risada. E Deus falou: é exatamente assim que será o seu filho. O nome dele será Riso, Isaac. Porque a partir de hoje toda tristeza vai sair, porque eu vou gerar alegria dentro da sua casa, em nome de Jesus Cristo. Quando você está disposto a ouvir a voz de Deus, quando você tem promessa do Senhor, você edifica o altar, você vai em direção à promessa. Se prepara, porque todo o choro vai sair e a alegria de Deus vai entrar dentro da sua casa, em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai gerar risos, Deus vai gerar Isaques, Deus vai gerar alegrias, Deus vai gerar promessas. Quem está recebendo, só levanta sua mão e diga: eu recebo. Deus vai gerar risos, Deus vai tirar a tristeza de dentro da sua casa, Deus vai tirar a angústia dentro do seu lar, Deus vai tirar a dor e o sofrimento, porque a alegria de Deus está chegando sobre aquele que tem promessa de Deus. Aleluias! Abraão entendeu perfeitamente isso. Ele fez tudo o que o Senhor ordenou, se deslocando, acompanhando, obedecendo, ouvindo a voz, descansando, confiando, acreditando e consumando o milagre em nome de Jesus Cristo. Curve a sua cabeça, feche os teus olhos.
Porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Se você der ouvidos, se você edificar altares, e se você ir em direção à promessa, se prepara, porque o riso de Deus se manifestará sobre toda a tristeza que um dia você viveu. Se prepare, porque a alegria do Senhor entrará sobre a sua história. Com os teus olhos fechados, eu quero profetizar sobre a sua vida. Se prepara, porque Deus vai gerar dentro de você aquilo que Ele prometeu. Deus vai gerar na sua casa aquilo que Ele prometeu. Ele vai arrancar a placa, Ele vai tirar as marcas do passado, Ele vai assumir a direção deste lugar, e Ele vai começar a edificar um tempo novo. A sua casa, ela é edificada através de uma nova direção espiritual. Se você entrou aqui hoje dizendo: pastor, ainda minha casa não é assim, ainda Jesus não governa a minha casa, ainda eu faço coisas, ainda Jesus faz de vez em quando, aí na hora do desespero eu procuro Ele. Deus está dizendo: então não, você precisa colocar a sua casa, a sua empresa, a sua família sob nova direção nessa noite. Você precisa entregar a direção do seu barco, você precisa entregar a direção da sua família, você precisa entregar a direção da sua casa, você precisa entregar a direção da sua empresa, você precisa entregar a direção dos teus filhos, você precisa entregar a direção da sua história nas mãos daquele que pode conduzir e transformar um lugar falido em um lugar abençoado, em um lugar doente em um lugar curado, um lugar de morte em um lugar de ressurreição e vida. Esse Deus, Ele quer fazer isso hoje. Esse Deus, Ele quer operar na minha e na sua história. Eu quero que você feche os seus olhos, não porque Deus opera só de olhos fechados, mas para que você deixe de olhar para o natural e você comece a olhar de forma espiritual com os seus olhos da fé aquilo que Deus vai promover e aquilo que Deus vai fazer acontecer na sua história. Porque quem prometeu é Ele, e quem vai cumprir é Ele, quem vai realizar é Ele. Com os teus olhos fechados, eu quero que você entregue a direção da sua vida diante do altar de Deus. Eu quero que você entregue a direção da sua casa no altar do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu sou muito macho. Ah, mas eu sou muito mulher. É você mesmo que Jesus quer que entregue. Deixe Ele assumir a sua vida, deixe Ele assumir a sua casa, deixe Ele transformar a tua história. O Espírito Santo, quando Ele assumir a nova direção, Ele vai começar a colocar tudo para baixo, tudo que não presta. Todos os altares serão quebrados, altares para outros deuses, altares para outros senhores, altares malignos, altares que não são do Senhor. O Senhor vai entregar. Você vai entregar diante de Deus, e quando Ele assumir a nova direção, Ele vai começar a quebrar, arrancar os pisos antigos. Ele vai destruir as paredes que foram contaminadas com o pecado. Ele vai arrancar os pisos velhos. Se necessário, Ele vai quebrar a casa inteira, porque hoje vai começar uma grande obra na tua casa. Hoje vai começar um grande processo de transformação. É você e Deus, é você e o Senhor. Ele diz: fique tranquilo. Talvez no começo Ele vai encostar caçambas, porque tudo que você viveu no mundo, no passado, para Ele é entulho. Mas Deus vai começar a colocar coisas novas. Deus vai começar a colocar coisas novas, e Ele vai começar a santificar e edificar a sua casa. Porque na sua casa, aquela casa de vergonha, a sua casa, aquela casa do diabo, do mal, do pecado, a partir de hoje ela muda a placa. Ela será chamada casa de oração. Com os olhos fechados, consagre a sua vida diante dEle.